Eu tava com um problema na minha conexão, mas agora acho que eu consegui. Natália Dermato iniciou um vídeo ao vivo. Apareceu aqui pra mim. Vamos esperar então a sala abrir e você se sentar, chegar mais. Que começa agora mais um encontro nosso dos domingões, às 21 horas, nosso momento Pele Ciência. E hoje a gente vai conversar sobre skincare infantil. Para a gente não precisar mais fugir dos nossos mini pacientes e também das dúvidas das mamães, que são também dúvidas rotineiras que chegam no nosso consultório. Então esse assunto é dúvida das mães, é a dúvida do pré-adolescente, do adolescente que vai no consultório, quer saber o que pode usar, o que não pode. É a dúvida de quem trabalha com criança, educação infantil. E digo mais, as informações elas são escassas, são rasas. Quando a gente vai dar um Google, é raro a gente encontrar um bom material que contenham, informações que pareçam ser confiáveis. E quem deve ser fonte de informação confiável é você, meu querido colega médico, que é especialista em saúde da pele. E a gente vê aí uma crescente exposição dos nossos pacientes a novos produtos, é massiva a crescente de novos produtos de skincare infantil, adolescente, do adulto também, obviamente. Tem ainda mais a questão das plataformas digitais, o TikTok, o Instagram, bombardeando com novas informações, novos produtos. Então não é à toa que é uma demanda crescente com relação... Com relação ao skincare infantil. E aí chega isso no nosso consultório. E o paciente te pergunta, te procura para isso. E aí eu quero saber de você. Você está preparado? Você domina essa área da saúde da pele, que é o skincare para crianças, para adolescentes, os cosméticos, as maquiagens? Tá sabendo tudo? Se não tá, então cola mais, que hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Afinal, o conhecimento é o melhor caminho para você ganhar autoridade. A autoridade na sua vida profissional, o seu destaque profissional que você merece e tanto estudou para isso. Bom, quem tá chegando agora e não me conhece, vejo carinhas novas aqui, vejo carinhas antigas, meus alunos do curso do Pele 3C, meus alunos, mas vejo aqui rostinhos novos também, então deixa eu me apresentar. Eu sou a Natália, sou médica dermatologista. Aqui nesse canal eu ensino colegas dermatologistas a se tornarem referência com o skincare médico. Então, como essa prescrição em prevenção, saúde e cuidado da pele pode te tornar uma autoridade na sua região. E assim você atrai mais pacientes, fideliza seus pacientes, tem uma crescente no seu consultório, tem a vida profissional que você desejou e merece, não é? Então, quando eu vou falar eu elegi esse assunto, além dos meus alunos me pedirem muito, eu vejo isso no consultório como uma demanda crescente, eu vejo também esse assunto como algo de benefício para você que trabalha com saúde da pele. Você atrai mais pacientes quando você tem esse tipo de conhecimento, você fideliza mais seus pacientes. Puxa, coisa boa você ter aquele médico que consegue sanar as dúvidas com relação a você e a sua família também. Então, tenho realmente muitos pacientes que são mães, que querem tirar essas dúvidas também ali na consulta com relação à saúde da criança, que tem os bebês, as crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes. Então, você amplia seu leque de opções, você cria mais opções, inclusive, de produção de conteúdo nas suas mídias, para tornar a sua mídia mais atraente. Afinal, nossas mídias, elas são as vitrines da nossa vida profissional. E assim você se torna referência, com certeza tem uma crescente, uma valorização da sua consulta, do seu trabalho, no seu consultório, tá bom? E eu entendo você, entendo também que muitas vezes a gente não tem tempo de se aprofundar nessas novidades. O nosso dia a dia é uma correria, a gente tem que atender um paciente na sequência do outro, muitas vezes entre um atendimento e outro a gente não tem tempo de estudar, de procurar. Muitas vezes a gente se vê ali numa saia justa, o paciente pergunta alguma coisa e a gente não lembra. Então, nada melhor que um momento desses, nossos encontros, para você relembrar muitas coisas e afiar
esse assunto que é tão importante e presente no nosso dia a dia, tá bom? Então, por isso que você está aqui nessa live de hoje. Eu quero aproveitar aqui e quero te fazer um convite, tá? Quero aproveitar esse início de live para fazer um convite, para não deixar para a última hora, porque vai ter mais um evento do Skincare Pro, o último do ano, com todas as atualizações, que vai acontecer no dia 27 e 29 de novembro, dia 1º de dezembro, para encerrar o ano com chave de ouro, tá? É online, é gratuito. Para se inscrever, você deve acessar o link que está aqui no perfil, deixei ali aberto essa semana. E você, em 30 segundos, colocando o nome, CRM e o telefone, você já vai estar inscrito no evento, tá bom? Vai receber os lembretes para não perder, tá? Então não perde, é o último do ano, com todas as atualizações, super evento sobre skincare médico, tá? Então vamos falar então sobre o skincare infantil. Primeiro, uma informação importante. Existem alguns produtos que, quando vão ser lançados no mercado, eles precisam passar antes por avaliação na Anvisa. Então, eles vão ganhar autorização, passar por processo de avaliação, cumprindo todos os critérios, e aí vão ser lançados no mercado. E existem produtos que não precisam passar pela Anvisa. Eles precisam só cumprir o que a Anvisa determina com relação à segurança, rotulagem, etc. E aí a marca pode fazer o seu produto e lançar lá. Ele só vai ser recolhido, revisado, se houver alguma denúncia, algum problema, alguma questão de pós-venda. E com relação aos cosméticos infantis, desde uma publicação que foi de 2018, o último RDC sobre o assunto, o RDC 237, que aconteceu em 2018, os produtos infantis, eles saem do grupo de produtos que precisam passar para o registro da Anvisa, com exceção a repelentes, a protetor solar infantil, que permanecem sujeitos ao registro da Anvisa. Os demais produtos, então, de higiene pessoal, cosméticos, perfumes, eles são isentos de registro da Anvisa desde 15 de setembro de 2018, tá? Que começou a vigorar, então, uma nova resolução. Então, com relação a isso, é interessante que aí surgem mais produtos no mercado, aumenta o leque de possibilidades, só que daí a gente tem que ter mais atenção, porque a gente tem que confiar realmente no fabricante. Então, assim, cabe a nós sabermos ler rótulos, ler composições dos produtos e conseguir ensinar isso também para os nossos pacientes, porque, afinal, já não tem mais esse filtro inicial da Anvisa, a não ser para repelentes e filtros solares infantis. Agora, demais produtos, realmente, assim, não é porque está ali posicionado como infantil e está ali no mercado que ele foi totalmente revisado. Não é, a gente tem que realmente confiar ali na marca. Então, por isso, vale a atenção de você saber disso, desse processo, e ter mais atenção até para uso pessoal da sua família com relação a essas particularidades, tá bem? Bom, o que mais? Com relação à pele da criança, vale o lembrete de algumas características da pele infantil que muda toda a nossa visão com relação ao skincare. Itens importantes que você deve saber. Primeiro, no primeiro ano de vida do bebê, da criança, a pele ainda está em desenvolvimento. Então, o bebê ele não nasce pronto, ele nasce ali no seu 9º mês, mas a gente sabe que aquele organismo, aquela pele ainda está em maturação, em desenvolvimento. O ser humano ele não nasce pronto, né? Ele termina a primeira fase do desenvolvimento intrauterino, mas ele vai terminar o seu desenvolvimento depois, né? Depois do nascimento. Então a pele no primeiro ano é totalmente diferente. O pH é diferente, a anatomia da pele é diferente, então realmente a atenção com os cosméticos nessa fase ela deve ser diferente. Igual, anatomicamente e funcionalmente, ela só vai se tornar bem, na verdade, lá na adolescência. Então, por isso que é interessante a gente saber dessas particularidades do skincare da pele infantil da criança, do bebê. Inclusive, vale a lembrança de que até a coesão entre as células é diferente. Então, a permeação dos ativos ela é maior na pele da criança. E além disso, a superfície corporal é inversamente proporcional ao peso da criança. Ou seja, quanto menorzinha, menor o peso, maior a superfície
de pele, maior representa essa superfície, portanto, maior nível de absorção, portanto, através da pele. Então, o que para um adulto uma taxa de absorção num braço é uma coisa, para o bebê uma área de braço representa uma área muito maior, afinal o peso é menor, certo? Além disso, todo organismo ainda está em maturação, inclusive o sistema hepático, né, nosso grande metabolizador. Então, diversas substâncias que são aplicadas na pele caem na corrente sanguínea e vão ser metabolizadas lá em nível hepático. Só que aí no primeiro ano de vida, a gente tem uma imaturidade hepática ainda. Então, há uma atenção até com relação a intoxicações, porque há substâncias que são mal metabolizadas nessa época. Então, realmente, a importância de ler e entender rótulos. Vale a lembrança também de que é nessa fase da vida, na infância, em que há um aumento do fator de risco para dermatite de contato alérgica, para alergias no futuro, se a criança, o bebê, é exposta a muitos alérgenos precocemente. Então, existe uma regra geral com relação à pele infantil, que é quanto menos, uma menor variedade de produtos e cosméticos, melhor. Porque a gente vai estar expondo essa pele a um menor número de alergênicos, né, de alérgenos, e mesmo que você use produtos muito seguros, você pode estar expondo a pele da criança a alérgenos, então, via de regra, quanto menos, melhor. Além, né, dessa questão da exposição do fator de risco para o futuro, para a vida adulta, do desenvolvimento de alergias, de processos alérgicos, a pele da criança, por ter uma menor coesão entre as células, uma menor metabolização das substâncias, um maior nível de absorção, a pele da criança pode ter alergia a determinadas substâncias. Então, não é à toa que às vezes a família pensa, nossa, eu uso esse produto, mas se eu uso na pele da criança, ela tem alergia. Por quê? Porque tem um nível de absorção, uma maturidade, então isso pode realmente acontecer. Bom, você que está chegando agora e está acompanhando a live, tem dúvidas com relação a esse assunto, já é prescritor, atende criança, atende skincare, trabalha com saúde preventiva, manda suas dúvidas também, que vai ser um enorme prazer conversar, debater, que até afinal de contas a sua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas, então sinta-se muito à vontade para compartilhar aqui na nossa caixinha de perguntas, certo? Bom, quais outros pontos importantes com relação a linhas gerais, com relação a cosméticos infantis? Bom, quanto menos produtos, melhor, então. Sempre preferir linhas neutras, hipoalergênicas e voltadas para a pele da criança. Então, evitar produtos de linha adulta. A pele do adulto é diferente, o pH da pele adulta é diferente, até do cabelo da criança também é diferente. Então, é interessante usar produtos para a pele da criança, tá? Ah, mas eu uso esse produto aqui, é de adulto hipoalergênico. Mas o ideal é que seja para uma linha de criança. Minha dermato, Antonella, prazer. Prazer cuidar dessa pele maravilhosa. Boa noite, amor. Então, com relação também a linhas gerais, o que é importante é saber quais são os produtos que, no geral, se usa na pele da criança. No geral, são produtos para higiene, para limpeza, para hidratação, tá? Principalmente quando se faz necessária, pele da criança atópica, teve bastante pergunta com relação à dermatite atópica, criança com atopia, então a hidratação é um item de uso diário importante, repelente e filtro solar. Então, basicamente isso é o que a gente deve orientar de uso no dia a dia, tá? E o repelente, claro, quando for necessário, não precisa ser diário, mas agora começa a chegar a época do verão, e começa, calor, umidade, pode haver aí no Brasil é um local onde a gente tem uma grande endemia de doenças transmitidas por mosquitos, por insetos, então aí começa a vir a pergunta com relação a repelentes, e a gente deve orientar com relação a isso também. Natália, maquiagem infantil, o que você recomenda com relação a isso?
Bom, o importante é que a maquiagem ela seja base água e que seja facilmente removível. Inclusive, existe na cartilha da Anvisa, lá na SRDC, tem ali as orientações gerais com relação ao uso da maquiagem. Ele não fala nome de substâncias em especial, mas eles dão essas orientações, que sejam base água, facilmente removível. O produto, tá, de maneira geral, ele deve ficar o menor tempo possível na pele da criança. Ah, Nath, mas é hipoalergênico, é testado para criança. Pois é, mas mesmo assim, deixa a menor quantidade de tempo possível. Às vezes a criança chega depois de um aniversáriozinho lá, já cansada, né, com aquela maquiagenzinha da festinha, dá uma peninha, né, de tirar, tá tão quietinha, tá dormindo, será que eu deixo? Essas dúvidas aí do dia a dia são rotineiras, O ideal é remover, tá? O ideal é remover, porque a gente, quanto mais tempo ali em contato com a pele, maior a chance de desenvolvimento de alergias no futuro. Então a maquiagem tem que ser para a linha infantil, para a pele da criança, a base tem que ser água, ele tem que ser removível facilmente com água e sabonete, tem que ficar o menor tempo possível, certo? Com relação a esmalte, dúvida comum, esmalte, a Anvisa orienta que a partir de 12 anos de idade que se possa usar. Putz, Nath, mas não é assim no dia a dia. A criança, ela olha ali, ela quer colocar o esmaltezinho, né? Inclusive as crianças até já estão indo ali na manicure fazer esmaltação. A Anvisa orienta que a partir de 12 anos, mas a gente orienta o quê? Ó, não quer colocar o esmaltezinho? O ideal é que não tenha solvente, não tenha formaldeído, então que seja esmalte para a criança, tá? As cores, a gente tem que lembrar que as cores de maquiagem, a cor de esmalte, eles podem ter sensibilizantes. O ideal é evitar, mas numa ocasião especial, a gente deve orientar que sejam esses esmaltezinhos que saiam com água, tá? Que saiam com facilidade, sem formaldeído, sem tolueno, sem essas substâncias que possam ser sensibilizantes para a criança. E, de maneira geral, o esmalte, ele é com relação, a Anvisa orienta que é a partir de 12 anos e maquiagem de modo geral, pelo menos antes de 3 anos de idade não, né? Que seja a partir de 3 anos de idade para essas linhas infantis. Outra dúvida comum é com relação ao desodorante. Desodorante, a partir de que idade que pode usar, que seria o ideal? A partir de 3 anos de idade, de 8 anos de idade, com relação aos desodorantes, e o ideal é que eles não sejam os dos antitranspirantes, só realmente desodorante, então para evitar o odor, mas não que seja antiperspirante, antitranspirante, né? Que no caso, na grande maioria das vezes, os desodorantes antitranspirantes têm os cloridóxido de alumínio, e o ideal seria evitar, né, até ali 8 anos de idade. Shampoos, higienizadores, tem alguma dica aí para dar? Algum conselho? Não, com relação aos shampoos não tem fórmula padrão. O que a gente observa é que grande parte das marcas usa aí para linhas infantis uma propaganda botânica, natural, posiciona assim, natural, ele é todo natural, mas a gente deve lembrar que nem sempre um produto que é natural, um produto natural, ele é hipoalergênico ou é seguro, tá? Então isso para tudo, não só para criança, mas para o adulto também. A gente tem a conotação de tudo que é natural, orgânico, isso pode remeter a maior segurança e nem sempre isso é verdade, tá? Inclusive, existem algumas substâncias que são de extratos botânicos, né? O geraniol, o citronelol, citronela, que tem às vezes em produtos de higiene e que não podem ser nem ingeridos, né? Então são alergênicos, então tem que ter esse lembrete. Bom, o ideal é que seja shampoo para criança, né? Para a linha infantil, e até existe uma recomendação de vários experts, colegas que são dermatopediatras, que comentam sempre nessas discussões e que o ideal até ali o bebezinho, por exemplo, se tiver um produto para higiene geral, o cabelinho tá curtinho,
né, para usar um produto só. Por exemplo, o sabonetinho que usa para lavar o rosto, o corpo, usa para lavar o cabelinho, ele também fica como um produto único. Não precisaria um shampoo, condicionador, então nem se fala, não tem necessidade, cabelinho curtinho, cabelo, né, da criança, então não precisa ter muitos produtos. Um produto só é mais que suficiente, tá? Claro que depois vai crescendo, o cabelo vai alongando, aí às vezes tem a necessidade de acrescentar produtos e que sejam esses de linhas infantis. Mas quanto menos, melhor. Com relação a lenço umedecido, que é uma mão na roda, às vezes a gente precisa usar, principalmente ali bebê, troca de fraldas. Mas a gente deve lembrar que se limpa, tem sabão. Então, os lenços umedecidos, o ideal é que depois do uso dele, haja um enxágue, tire aquele resíduo do sabão para não ficar aquilo em contato com a pele do bebê, porque isso pode ser irritativo. Então, mesmo que seja ali um lenço umedecido, hipoalergênico para pele infantil, o ideal é que seja enxaguado, né? Nada como, na verdade, aquela aguinha mais morninha ali e algodão para limpar, mas se tiver ali no SOS que usar um lenço umedecido, o ideal é que haja um enxágue sim, tá? Usar só de exceção, o menos possível, tá? A gente sabe que se tem sabão tem conservante, e isso tudo pode funcionar como um sensibilizante para a pele infantil. Com relação aos shampoos, o shampoo posicionado também para a pele infantil, para a criança, para o bebê, num geral eles têm um pH mais neutro, né? A grande funcionalidade do shampoo também para a criança nessa fase de idade é ser um shampoo menos irritativo, que tem um pH próximo da lágrima, pH 7. Lembrando que o pH da nossa pele, também da criança, ele é mais ácido. Mas os shampoos, os sabonetes mais infantis, eles têm um pH um pouquinho maior justamente para não irritar. Então aí, às vezes ele dá uma secadinha, né, deixa o cabelo mais sequinho por causa desse pH mais alto, mas ele não é irritativo para a criança. E existe toda uma polêmica, deixa eu olhar aqui. Uma pergunta do Renato. Leite de magnésia para desodorização é uma opção, pode ser usada lá como um desodorante a partir de 8 anos, porque ele funciona como um desodorante, né? Mas aí a gente tem que lembrar só, às vezes, que esses leites de magnésia, porque assim, aí entra um pouquinho na questão dos disruptores endócrinos, que é justamente o gancho, o assunto que eu queria conversar, uma dúvida, é polêmico, não sei se vocês já ouviram falar, mas está se falando cada vez mais e acredito que é uma dúvida que se não bateu ainda no seu consultório, daqui a pouco vai bater. É com relação aos disruptores endócrinos. Nos últimos 10 anos tem se falado nisso, tem se estudado muito esse assunto, ainda não existem verdades absolutas com relação a isso, mas eles estão aparecendo. Os disruptores endócrinos são substâncias que teriam a capacidade de interagir com receptores endócrinos do nosso corpo, inclusive da criança. E aí, veja só que importante isso, porque a criança está em desenvolvimento, a gente sabe que os hormônios estão todos ligados ao crescimento, ao desenvolvimento, à maturação. Então, qual seria, né, a importância, o papel de falar sobre disruptores endócrinos? Será que esses disruptores, essas substâncias poderiam estar afetando o crescimento, o desenvolvimento? Há grupos de discussões de pediatria, endocrinologia, até questionando, será que esses disruptores podem estar funcionando como um fator de risco para a puberdade precoce, que tem aumentado aí o número de crianças em puberdade precoce? Poderiam esses disruptores terem papel com relação a isso? Então, cabe a gente também conhecer sobre esse assunto. E aí os disruptores endócrinos estão presentes em diversos produtos, né, do dia a dia, produtos de limpeza, inclusive nos alimentos, inclusive nas garrafas PET, inclusive nas panelas, e aí inclusive nos cosméticos. Aí, cai no nosso colo a dúvida com relação aos disruptores endócrinos. O que eu devo evitar, então, para não expor a criança ou não me expor a muitos disruptores endócrinos? Não sabemos se esses disruptores realmente têm papel clínico. A maior parte dos estudos mostram que eles não têm impacto clínico. Então, você usa substâncias que podem ter, né, disruptores endócrinos, mas isso não geraria impacto no nosso corpo.
apesar de que em modelos animais, em estudos com bichinhos, usam esses produtos e aí tem alterações clínicas, mas no ser humano, a princípio, nenhum estudo mostrou que isso possa ter um malefício clínico, causar algum impacto no nosso corpo. Mas a gente deve saber porque isso está no rol de discussões. Tá, Nath, quais são, então, exemplo desses disruptores endócrinos? São eles os fitalatos, os bisfenóis, né, bisfenol F, bisfenol A, bisfenol S, o triclosan, tá? O tolueno, o mercúrio, né? O mertiolate lá, lembra do mertiolate? É um disruptor endócrino, né? Também ele é tóxico, né? Podia ter problema com relação à ingestão, e aí foi tirado, né? O mertiolate ainda existe, mas ele não é mais com mercúrio, né? Mas antes era com mercúrio. E aí, por essa razão, né? Então tem várias substâncias aí que são apontadas como possíveis disruptores endócrinos. Tá, Nath, mas traduz isso. Bom, quero dar uma notícia. Toda vez que que tem um perfume dentro de uma substância, dentro de um produto cosmético, ele tem que ter um fixador dessa fragrância. Porque senão a fragrância vai alterando com o tempo, ela vai perdendo as características, ela vai saindo, o produto perde o cheiro e isso pode acabar atrapalhando o sensorial do produto. Então, toda vez que você tem um creme, tem um perfume, tem um cosmético com cheirinho, entenda que esse cheirinho, né, esse perfume, toda vez tem parfum, né, escrito lá no rótulo perfume, e entenda-se que tenha fixadores. E esses fixadores geralmente são os fitalatos, então tem fitalato geralmente lá. E esses fitalatos, tá, eles podem funcionar como disruptores endócrinos. Não quero fazer terrorismo, não é para evitar de maneira nenhuma coisas com perfumes, porque, lembrando, nenhum estudo mostrou que isso possa ter malefício no nosso corpo. Eles podem interagir com nossos receptores endócrinos, mas até agora nada provado. Mas assim, quem quiser ser bem regrado, bem restrito, assim, ó, realmente, ó, seguir, né, o mais saudável, o mais seguro, o ideal seria evitar produtos com perfume. Tá? Então, tudo isso, eu tô dando volta para dizer que o ideal é evitar produtos com perfume. Então, por mais que sejam perfumes, perfumes que tenham, remetam a perfumes naturais, tá? Se tá escrito no rótulo lá embaixo, parfum, né, tem perfume, é porque ele teve um fixador e o fixador tem fitalato. Então, para criança, tá? O ideal é evitar o perfuminho, pelo menos direto em contato com a pele. E os produtos, o creminho hidratante, tá? O ideal é que ele seja bem aqueles sem perfume, sem cheiro. E aí, Nath, mas assim, um perfuminho, depois começar para adolescência, ou até a criança mesmo gosta de passar um perfuminho, que não seja direto em contato com a pele. Porque a gente vai, na dúvida, né, é melhor proteger. Então, vamos usar pelo bom senso, aí vamos deixar de usar, mas vamos pelo bom senso, vamos tentar aplicar, então, não direto em contato com a pele, mas aí numa roupinha, né, uma coisa que não vá ficar direto, né, em contato com risco de absorção, etc. Gente, eu vi que muita gente entrou no meio do caminho aqui na nossa live, só para lembrar você que a gente está falando sobre skincare da pele infantil, dermocosméticos infantis, tá? Dúvidas mais comuns, o que pode e o que não pode, dúvidas que foram surgindo com relação a esse assunto, porque isso é importantíssimo para você se tornar referência com skincare médico, tá bom? Assunto importantíssimo. O que mais? Tá, quem entrou agora e perdeu o recado do início da live, eu quero só lembrar que tá aberta as inscrições do Skincare Pro. Lá, esse evento vai acontecer dia 27 e 29 de novembro, dia 1º de dezembro, é online, é gratuito, inscrição é aqui no link da bio, último evento do ano, com todas as atualizações sobre skincare médico lá, concentrado, esmiuçado, mastigado para você fechar o ano com chave de ouro. Então, não perde, se inscreve ali, evento gratuito, online, assiste ali do celularzinho, é no final do dia, às 9 horas da noite, então coloca ali no fonezinho para não perder aí sobre esse assunto que só cresce dentro da dermatologia, no mundo e na nossa profissão. Então não perde a inscrição, tá bom? Bom, me perguntaram bastante sobre... Nath, dá nome aí pra gente saber orientar nossos pacientes, as nossas mães...
tá? Então, assim, ó, com relação à maquiagem, tem uma linha que se chama Beauty Brink, tá? É uma linha de maquiagem. Raquel Vieira, boa noite, adorando, que bom, querida, bem-vinda. Feliz que tá gostando do nosso conteúdo. Tem a linha Beauty Brink, tá? Beauty Brink, que é uma linha de maquiagem infantil, e aí toda segue essas peculiaridades da Anvisa. Então é base água, facilmente removível, hipoalergênico, testado, sem nenhum possível disruptor endócrino. Então aí, para linhas gerais, a Ana te recomenda aí uma linha de maquiagem infantil. Tem essa. Se vocês forem dar um Google, querem fazer o testezinho depois, se você der o Google aí nesse nome, Beauty Brink, vai ver que tem uma infinidade de opções. Tem paletinha pequenininha, tem paletinha grande, tem batonzinho, tem tudo. Então, assim, é uma linha que é facilmente encontrada em loja online, loja de brinquedos. Então, aí uma que você pode recomendar, tá? Que tá ali cumprindo os critériozinhos de maior segurança para as nossas crianças, nossas kids, né? Bom, outro destaque de linha infantil aí bem bacana. Poxa, Nath, estão lá shampoozinho, sabonetinho, hidratante. Aí tem linha aí que é mais bacana, que tá mais antenada nessas peculiaridades, sim. Tem linha infantil da Veleda, tem linha infantil da Mustela, muito conhecido, fácil de encontrar. Tem uma outra marca chamada Utopia, tem a marca Est, tá? Tem a linha tradicional Johnson, que é de mais fácil acesso. Então aí são linhas infantis que são mais ligadas aí nessas peculiaridades, então que você pode recomendar aí para as crianças. Nath, e com relação a repelente, tá? Repelente para bebê. Então, assim, tem uma marca que se chama Exposes, que é uma marca de repelente que pode ser usado a partir de 3 mesinhos de idade, tá? Pode ser usado na criança, no bebê e no adulto. É muito interessante que o Exposes, a fórmula dele é igual na embalagem, tem a embalagem do bebê, que é a azulzinha, tem a da criança, amarelinha, e tem a preta, que é do adulto. A fórmula é exatamente igual. Se vocês forem olhar a fórmula, o rótulo é igual. A marca, ela só coloca em rótulos diferentes, assim, para ter uma mensagem de que pode na criança, entende? Então, assim, é mais uma estratégia de marketing de venda e tá super ok. Mas só pra você saber, eu comprei o do adulto, eu posso usar na criança? Pode usar, tá? A mesma fórmula. Então, é uma opção de repelente agora pro verão. Tá chegando... um outro repelente que é bacana é a loção anti-mosquito da Johnson, que também pode ser usado no bebê. A loção anti-mosquito, ele só tem que reaplicar uma maior frequência, em torno de 30 a 40 minutos já perde ali a ação, mas também é uma opção que pode ser usada. Protetor solar para criança. Então, o ideal é criança, a regra geral, sem dúvida, é podendo proteger com aquelas roupinhas UV-Line, muito melhor, tá? Chapeuzinho, né? A roupinha UV-Line. Essas roupinhas aí é tecnologia que vem para salvar a gente, né? A dermatologista ama. Porque em vez de ficar ali toda hora reaplicando, besuntando, às vezes a criança não gosta de ficar aplicando produto, né? Foge quando tem que reaplicar protetor solar. Então essas roupinhas são uma mão na roda e oferecem muito boa proteção. E aí não precisa ficar reaplicando um produto toda hora. Os protetores infantis, eles estão vindo na maior parte deles, todos com filtros minerais. E a gente entende, já conversou aqui diversas vezes, esgotou muito esse assunto com relação aos filtros solares, que o filtro mineral, ele é preferível para a pele da criança, para a pele sensível, sensibilizada. Afinal, ele é mais neutro, né? São mais neutros. Tem um menor grau de absorção, menos mesmo os micronizados, que hoje em dia os filtros solares minerais estão vindo micronizados, já não são partículas tão grandes como eram antes, já são partículas menores. Mas mesmo assim já tem estudo que mostra que não há absorção mesmo nas partículas micronizadas. E aí tem uma durabilidade maior, porque enquanto eles estão aplicados, eles estão funcionando. Então esses protetores minerais infantis, a cosmética não é muito agradável, gruda pra caramba. Mas é uma opção, é a melhor opção, digamos, para a pele infantil, tá? Porque é menos alergênico, dura mais, a criança brinca, rola na areia, rola na grama, mergulha, e é aquela cosmética que gruda
tende a se manter mais ao longo do dia. Renato pergunta, quais as medidas, como aquelas das colheres de chá para o filtro, a gente aplica nas crianças? Geralmente as pessoas lambuzam a pele dos pequenos. O ideal é lambuzar mesmo, né? O protetor solar, ele não é ruim demais, ele é ruim de menos. Então, o ideal, a gente usa a regrinha do chá para ter uma medida ali próxima do ideal. Mas, para criança, o bom é que é o seguinte, assim, ó, os protetores solares infantis, eles são meio pasta, né? Eles não absorvem tão bem, então fica aquela coisa meio brancona, tem até os coloridinhos ali, né? E aí, o ideal é que seja uma camada generosa e que seja passada de maneira uniforme. E não é à toa aquele brancão mesmo. Ai, que saco, esse protetor branco, a criança fica branca. Mas não é à toa que ele é assim, é que justamente para que você veja onde é que tá aplicado direitinho, onde é que não tá. Né? Com o tempo ele vai saindo, vai absorvendo aquele brancão, mas logo no início que a gente aplica, parece que o negócio não absorve, fica aquela coisa branca ali mesmo. Mas ele é para ser assim, que é para a gente conseguir ver onde é que foi aplicado, se está uniformemente distribuído ou não. Então essa é a regra, você observar se está distribuído por igual, homogêneo, numa camadinha bacana. Com o tempo, vai passando ali os minutos, aquele brancão vai saindo. Mas o ideal é isso, e que seja uma cosmética que grude. Hoje em dia, tem um filtro solar que é 100% mineral, uma linha chama Verdi. Verdi, só tem na internet para vender, assim, eu não encontrei nunca em farmácia aqui em Florianópolis. Mas tem na internet, fácil, chama Verdi, ele é mineral. Mas hoje em dia, várias marcas estão lançando filtros para infantis, tem da La Roche-Posay, o Derm Pediatrics, tem da Mantecorp infantil, enfim, tem uma variedade grande aí, felizmente o ideal é que seja infantil, porque se você vê ali infantil, você já entende, deve ser filtrão mineral, deve ser filtro que gruda, deve ser filtro que dura mais tempo, então o ideal é que seja esses para criança. Para quem pratica esporte aquático, tem pele mais sensível, quer usar filtro do bebê, lá da criança, você pode usar, tá? Vai proteger, bacana, não vai sair fácil na água. Aí é branco, é cosmeticamente desagradável, mas pelo menos dura mais. Bom, gente, é um assunto inesgotável, queria eu ficar mais tempo conversando com você, mas espero ter trazido um pouco mais de informação para o seu dia a dia, para que você ali aprimore as suas habilidades prescritivas com relação à skincare infantil. Inclusive, assim, tem muito mais assunto sobre isso. Inclusive, essa é uma aula que está disponível lá dentro da minha plataforma do PL3C, o curso de atualização e aprimoramento em skincare médico, essa formação prescritiva em saúde da pele, em prevenção. Mas eu trouxe aqui algumas coisas que eu sei que com certeza você vai conseguir usar e aplicar na sua rotina, tá? Para sanar as dúvidas aí das mamães, das crianças. Agora a onda do TikTok vem aparecendo cosmético toda hora, o que pode, o que não pode. Então aí tenho certeza que você já sabe alguma coisa, tá certo? Não se esquece de salvar essa live se você gostou, para assistir quantas vezes quiser e compartilhar com aquela pessoa que você acha que vai gostar também dessas informações, vai usar para sua vida, tá certo? Vejo você na nossa próxima live. Nossa próxima live vai acontecer ainda essa semana, não será na terça-feira, será na quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo estaremos juntos no nosso aquecimento para o evento que vai acontecer ali no final do mês, do Skincare Pro. E, gente, tá voando, né? O final do mês já tá logo ali. 27 e 29 de novembro, dia 1º de dezembro. Então vai acontecer o Skincare Pro. E as nossas lives de aquecimento acontecerão de quarta até domingo, nesse horário, tá? E aí você não perde, que daí você vai ter aí toda uma preparação para você entender e aproveitar melhor, cada vez melhor e mais, aproveitar cada vez mais o nosso conteúdo, tá bom? Um beijo grande, boa noite. Renato, obrigada, você é ótima. Doutora Adriana, tudo bem? Que bom te ver aqui. Oi, Suzy, querida, maravilhosa. Eu agradeço aqui. Oi, Raquel, foi ótimo, que bom que gostaram. Ana, muito bom. Fico muito feliz. Um beijo grande, boa noite, ótima semana. Vamos fazer uma semana, fantástica. Vamos junto. Beijão, tchau.